Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. Irmãos e irmãs, no dia de hoje celebramos a comemoração da Sagrada Família. Na oração inicial, assim que o padre diz oremos, após o glória, ouvimos e rezamos juntos nesta oração, dizendo que a Sagrada Família nos foi dada para que imitássemos as suas virtudes. Pois bem, irmãos e irmãs, no dia de hoje, quero enfatizar nesta homilia algumas virtudes que eram percebidas na Sagrada Família e que, sobretudo, a mensagem de Deus, hoje, pela sua palavra, convida que as nossas famílias também as imitem. Na primeira leitura de hoje, retirada do livro do Eclesiástico, percebemos duas virtudes que se repetem ao longo da leitura, ao longo do texto. A primeira delas é a honra e a segunda delas é o respeito. Quem honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados. Quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos. Irmãos e irmãs, nas famílias de hoje, falta a honra. Falta a honra, sobretudo, dos filhos em relação aos pais. A primeira leitura de hoje é um convite para que todos nós, na condição de filhos, nos identifiquemos com essas virtudes. Porque aqui se fala muito do pai e da mãe. Logo, nós, na condição de filhos, somos esses interlocutores da palavra do Senhor. Irmãos e irmãs, o que acontece nos dias de hoje para que os nossos pais não sejam honrados? Não é este o quarto mandamento de Deus? Honra teu pai e tua mãe? E não faz exatamente isso que a primeira leitura também diz? Não lhe causes desgosto enquanto ele vive, mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele, não humilhes em nenhum dos dias de sua vida. Aqui em São Vicente, talvez vocês sejam um pouco mais agraciados do que a região metropolitana. Aqui, a gente vive muito em ambiente ainda familiar. Alguns até dizem que São Vicente são apenas 3 famílias que cresceu a tal ponto que virou esse distrito, né? Todo mundo é parente de todo mundo. Em regiões metropolitanas, vemos com muito mais, até mesmo com muito mais desgosto, como que os filhos cuidam de seus pais. Como que, ao chegar na velhice, eles deixam de honrá-los e já os botam num asilo, já colocam em um lugar, eu pago aqui X valor por mês, mas resolve esse problema. Que problema é esse, meus irmãos? Desde quando o nosso pai, a nossa mãe, é um problema para nós? Muito pelo contrário. Pai e mãe são a causa da nossa vida. Foi por meio deles que nós hoje estamos aqui e somos o que somos. Além da honra, fala-se também do respeito. Se a honra aqui é mais associada à pessoa do pai, aqui o respeito está mais associado à pessoa da mãe. Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. O respeito também é algo muito importante em nossas famílias, não apenas a honra, para saber quem é quem e qual é o seu papel na família, mas o respeito por saber que, sendo quem somos na nossa família, pai, mãe ou filhos, ali também devemos atribuir a nossa confiança, o nosso amor, o nosso perdão, a nossa participação na família mediante aquele papel bem definido de pai ou da mãe.
É bem notável quando uma família começa a se desestruturar, uma das coisas que se perdeu logo por primeiro foi o respeito, onde filho já não mais obedece o pai ou a mãe, onde o pai, de alguma forma, acha que a sua esposa, a mãe, é uma empregada, onde a mãe pensa que o seu marido, o pai, deve ser alguém como único provedor da casa e por aí vai, meus irmãos. O respeito é essencial na família. Se está faltando respeito, é preciso diálogo em primeiro lugar. Se está faltando respeito, é preciso perdão nessa família. Se está faltando respeito, não nos esqueçamos do amor, que deve ser como que a essência de uma família. E na segunda leitura de hoje, percebemos, por orientação de São Paulo, a comunidade de Colosso, agora não apenas falando em relação ao pai e à mãe, e ali nós nos encaixamos no lugar de filhos, como foi na primeira leitura, mas na segunda leitura, São Paulo se direciona exatamente ao marido e à esposa, e, em consequência, aos filhos. Ele diz: esposas, sede solícitas para com os vossos maridos, como convém no Senhor. Essa é uma outra virtude que muitas vezes falta em nossas famílias. E aqui São Paulo a atribui à esposa, que é a solicitude. O que é a solicitude? É a atenção, é a diligência, é o estar preocupado no relacionamento conjugal. Quando começa a faltar solicitude da parte da esposa para com seu marido, esse matrimônio começa a naufragar. Mais uma vez, não é que a esposa tem que ser empregada do seu marido. Não, não é isso. Mas se o marido trabalhou o dia todo, chega à tarde em casa após o trabalho, quer tomar um banho, jantar, o que lhe custa já deixar a comida preparada para quando ele chegar, ele possa jantar uma comida quente e depois venha descansar? Claro que os maridos não podem se aproveitar da situação, né? A esposa tem que ser solícita para comigo. Aí eu pego, deixo a toalha lá molhada em cima da cama. Coisas que vocês sabem melhor do que eu, que são motivos de picuinha no relacionamento, por coisas tão simples, né? Tão bobas. E aí isso vai acarretando o quê? A falta de respeito, a falta de honra dentro da família, a falta de diálogo, e só vai virando uma bola de neve. Mas também São Paulo diz algo direcionado aos maridos. Maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Não sejais grosseiros. Que virtude é essa? Qual é o antônimo da grosseria? É a amabilidade. É exatamente esse amor. Amai as vossas esposas. O do antônimo, a palavra oposta à grosseria, é exatamente essa amabilidade. E particularmente, irmãos e irmãs, no mundo de hoje, nós percebemos quanto tem faltado aos maridos essa amabilidade. Desde o ano retrasado, eu tenho acompanhado nos noticiários, nos jornais, o quanto tem sido, sobretudo da parte do marido, a mulher não é isenta, mas a prevalecência tem sido da parte do marido, as agressões domésticas, as violências na vida da família. Como que tem sido um relacionamento possessivo na sociedade entre homem e mulher? O homem tem achado que a esposa, e às vezes nem apenas a esposa, mas a namorada, a noiva, como que eles têm achado que as mulheres são uma coisa para eles. Ali está faltando amor. Ali está sobrando coisificação. Ali está sobrando possessão. Maridos, amai as vossas esposas. Não sejais grosseiros com elas.
E é importante notarmos também como que essa solicitude e essa não grosseria, essa amabilidade, são sinônimos daquelas primeiras virtudes que ouvimos na primeira leitura. São sinônimos da honra e do respeito. Quem ama, honra e respeita. Quem tem solicitude, respeita. Mas aqui também São Paulo se direciona aos filhos, porque aqui quando ele fala para a comunidade de Colosso, ele está preocupado com a família, a vida da família no Senhor. Filhos, pais, não intimideis os vossos filhos para que eles não desanimem. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Aqui é o contraposto que São Paulo faz. Agora dos pais, marido e esposa, né? Pai e mãe, em relação aos filhos. Diz que os filhos devem obedecer em tudo aos pais. Será que nós, quando na condição de filhos fomos menores, ou até mesmo agora maiores, pois ainda temos nossos pais, será que ainda estamos obedecendo os nossos pais? Será que os nossos filhos têm nos obedecido? É uma pergunta que deveríamos fazer. Deveríamos fazer porque a palavra de Deus diz que isso é bom e correto no Senhor. A palavra de Deus mudou, irmãos e irmãs, desde que ela foi escrita? Porventura a palavra de Deus não é mais a mesma? E por que o nosso comportamento é diferente? Por que nos falta também obediência nas coisas mais simples? Não preciso aqui mencionar exemplos muito grandiosos, não. Nas coisas mais simples. A gente hoje faz assim, pega para o nosso filho e fala, ó, desliga a TV, larga esse celular. A criança faz uma pirraça, o que a gente faz? Deixa. A palavra de Deus mudou? Não mudou. O que mudou foi o nosso comportamento. Se o que diz a palavra de Deus, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, e isso é bom e correto no Senhor, se o nosso comportamento hoje mudou e não estamos sendo obedientes, nós estamos sendo contrários à palavra do Senhor. Ai, diácono, você devia falar isso para as crianças. Chama meus filhos aqui e fala isso para eles. Em primeiro lugar, também é o testemunho. Às vezes eles percebem isso como ausente no pai e na mãe. Mas aqui também diz de uma forma muito clara, e aqui toca a vocês, pais e mães, já que são poucas as crianças hoje aqui, né? Os coroinhos. Não intimideis os vossos filhos para que eles não desanimem. Intimidar. Não intimidar para que eles não desanimem. Não provocar medo. A intimidação, intimidar significa isso. Provocar medo. Não provocar medo para que eles não desanimem. Desanimar que tem a ver também com a vida, com o ânima, com a alma. Não amedrontar para que os filhos deixem de ter vida. Às vezes os pais são super protecionistas, ou o extremo oposto, são extremamente laxos com a criança, deixam largadas. É preciso meio termo, irmãos e irmãs. E é preciso, sobretudo, que os pais acompanhem os seus filhos. Mais uma vez, aqui em São Vicente, nós somos muito agraciados, pois nesse ano não me recordo de ter ouvido nenhum relato disso que vou dizer. Nas regiões metropolitanas, cada vez mais tem sido recorrente. E na Europa, na parte norte da Europa, nos países nórdicos, onde o povo tem mais posses, tem mais dinheiro, é mais instruído, é mais educado, tem sido mais recorrente ainda do que as nossas regiões metropolitanas. Muitos jovens e muitas crianças têm se suicidado por causa dos pais.
por causa das questões pessoais a nível social, mas por causa dos pais e porque os pais não acompanharam. Repito, somos muito agraciados aqui em São Vicente. Não me recordo de nenhum relato nesse ano acerca de um suicídio. Mas é preciso que nós, para que vocês, sobretudo pais, não provoquem medo para que essas crianças não venham perder as suas vidas. Pelo contrário, intimidar, esse verbo, não tem nada a ver com intimidade. O que é intimidade? Intimidade é familiaridade. Intimidade é proximidade. Exatamente o oposto do que este verbo está apontando. Será que nós, em nossas casas, em nossas famílias, temos vivido com familiaridade, com intimidade ou não? Ou será que nós temos vivido como pessoas corriqueiras lançadas no mundo, juntadas em algum momento, esperando o final de nossos tempos? Por fim, uma última virtude é uma virtude que costura todas essas virtudes e é onde chega no Evangelho de hoje e é o grande exemplo da Sagrada Família. Na primeira leitura falamos da honra e do respeito. Na segunda leitura falamos da amabilidade e da solicitude. E no Evangelho de hoje ouvimos, como ouvimos no Salmo, o temor do Senhor. Essa era a grande virtude da Sagrada Família. Por 4 vezes ouvimos no Evangelho de hoje dizendo que José e Maria fizeram tudo conforme a lei do Senhor. Fizeram tudo conforme o que a lei de Moisés, a lei do Senhor, havia prescrito. Tanto é que no início do Evangelho de hoje, ouvimos pela boca de São Lucas falando de um ritual, uma norma ritual e da cultura judaica, que era a apresentação no templo e a purificação de sua mãe. Sabendo Maria e José que Jesus era o Messias, será que eles precisariam fazer aquele gesto, aquela atitude ritual? Pois bem, porque estava na lei do Senhor, porque eles entendiam que fazer a vontade do Senhor expressa em sua lei era o bem, era o melhor que Deus queria para eles, porque aquilo que eles estavam fazendo representava o temor do Senhor, eles foram ao templo apresentar o menino Jesus para cumprir a norma cultural e ritual de sua época. Irmãos e irmãs, o temor do Senhor deve ser essa virtude que costura a nossa família, que costura todas as outras virtudes na nossa família e que, como ouvimos na oração inicial da missa, que devemos imitar a modelo da Sagrada Família. O temor do Senhor é que vai, nos momentos difíceis, maridos, não avançarem a mão sobre as suas esposas. O temor do Senhor é que vai fazer, nos momentos difíceis, esposas, vocês não largarem tudo e abandonarem o seu lar e os seus filhos. O temor do Senhor é que vai fazer, nos momentos difíceis, filhos, e aqui nos encaixamos todos, sermos obedientes até mesmo quando não compreendemos a vontade dos nossos pais. É o temor do Senhor que sustenta uma família. É o temor do Senhor que é o elo de união entre pai, mãe e filho, entre marido e esposa. É o temor do Senhor, irmãos e irmãs, que nos dá a bênção de Deus para vivermos numa família, mas não apenas uma família qualquer, mas em uma sagrada família,
Se não temos o menino Jesus em nossas famílias, como aquele, o Messias, como aquele que veio prometido para salvar todo o povo de Israel, não nos falta nos dias de hoje, irmãos e irmãs, a graça e a bênção de Deus para que também nós sejamos uma sagrada família em tempos atuais. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor.